Estamos de volta, é uma alegria ter aí a sua companhia, como eu falei inicialmente. Tivemos uma queda aqui na transmissão, mas estamos de volta. Estamos falando a você que hoje estamos iniciando uma série intitulada Antes do Fim, e hoje o tema é Antes do Fim, a Última Crise. O que vai acontecer no mundo social, no mundo religioso, e também o que está acontecendo, que nos mostra que estamos na última crise. Você poderá enviar suas perguntas via Facebook, também suas orações, e aí nós vamos apresentar aqui, responder e também orarmos. Estou aqui com o Fernando nesta noite. Fernando, estava falando aí da minha problemática, né? Eu estava falando que o pastor sofreu aqui uma tentativa de assalto na porta da igreja, e falamos que a primeira coisa que agradecer é o livramento, porque não só não levou nada, como também não fez nenhum mal, né? E é isso que eu falei que tem que agradecer a Deus. E até falei assim, o pastor com essa calma que ele tem no falar, desmotivou o assaltante e ele foi embora. Então agradecemos a Deus sobre isso, pastor. Amém. Essa é a segunda vez que sou assaltado. É uma situação muito delicada. Nos deixa muito fragilizados, porque você se sente totalmente impotente diante de uma arma apontada para você. Mas tem que confiar em Deus, pedir que Deus conduza as coisas naquele momento e entregar a Ele. Quero convidá-lo então para você enviar suas perguntas no tema de hoje, no assunto, conforme vamos decorrendo, e vamos poder aí também responder para você. Vamos orar então, pedindo que Deus nos conduza no estudo desta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amantíssimo Pai, nós temos tanto a te agradecer, e às vezes diante de alguns acontecimentos nós podemos ver como a nossa vida é frágil e passageira, Senhor. Em um minuto tudo poderia ter acabado. A vida é muito frágil e passa muito rápido. Por isso, Senhor, a cada vez que nos voltamos a Ti em oração, nos voltamos em gratidão pelo privilégio que temos de falar contigo. E nesta noite também te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesta noite e também com os irmãos que nos assistem e amigos, Senhor, para podermos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito nos inspire e nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernando, então o tema de hoje é a última crise, e eu começo colocando uma citação de Ellen White, onde ela diz que o tempo presente é de dominante interesse, e ela vai discorrer toda a questão da última crise em cima desta colocação, que o tempo em que vivemos é de dominante interesse. Interesse não somente de quem é religioso, né, Fernando? Mas também interesse de quem está governando o mundo, diz ela, interesse de quem está em busca da verdade. E o que está acontecendo que nos mostra que estamos diante da última crise, Fernando? Veja só, esse tema está no livro Eventos Finais. Eu li e estudei esse livro em 1996. E eu gostei muito do livro naquela época, porque ele trazia já assuntos que me chamavam muita atenção. Agora, uma coisa interessante é que, lendo esse texto que o senhor começou a falar, está no livro Profetas e Reis, porque o Eventos Finais é um compêndio, são várias citações de Ellen White apontando para o tempo do fim. Então, tudo que ela escreveu, né, uma boa parte que ela escreveu falando do tempo do fim, está nesse livro. E eu lendo esse detalhe aqui, eu vejo que o senhor começou a falar assim, o tempo presente é dominante interesse. Agora ela vem falando, homens e mulheres, pensantes de todas as classes, têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações, examinam a intensidade com que está se tomando posse de cada elemento ou terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Continuando esse texto aqui, eu ia fazer uma observação aqui. Sim. A impressão que se dá, isso está Patriarcas e Profeta, que foi escrito editado em 1892. A impressão é que a Ellen White escreveu isso a semana passada. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Quando ela menciona que algo grande está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, o que você entende por isso? Escreve para a gente, manda a sua observação. O que você
pensam que uma grande crise está para acontecer? Será que é algo maior do que nós estamos passando, ou ela está se referindo a isso? O que você pensa? Fernando, isso é algo para nós. Ela escreveu essas profecias, né, do tempo do fim, e elas nos fazem pensar, essas profecias nos fazem pensar, o que ela quer dizer com esse algo grande para acontecer? Será que é pandemia que nós estamos passando? Será que algo ainda virá? Como que você vê isso também, Fernando? Eu sempre falo uma frase que é chamada dentro da cadeia profética. Dentro da cadeia profética, nós sabemos que esses acontecimentos, eles serão sempre num elevar de potência, vão estar sempre aumentando, né? E ela escreve sobre isso também. Aqui no Testemunho Seleto, ela fala que a calamidade em terra, mar, as condições sociais, os rumores de guerra são portentosos. Ela usa esse termo, portentosos. Então, nós estamos vivendo num período em que nós estamos assistindo esse aumento da violência, aumento da degradação moral, aumento das calamidades. Num outro texto, inclusive, não dentro desses eventos finais, ela fala sobre a questão de quanto mais a humanidade, ou quanto mais os poderes que são representados em Apocalipse 13, quanto mais eles se unem, mais calamidades ocorrem no país, no caso, no reino da besta, das bestas, são as duas, né? É outro assunto, mas cita aqui também em Apocalipse 13. Então, nós estamos vendo uma escalada da degradação moral, da condição social, mas também da própria terra, dos acontecimentos com terremotos e tudo mais. E as pestes estão envolvidas nesse eu estava vendo, eu gosto muito de contextualizar a Bíblia com os tempos que vivemos, né? E é lógico a questão profética do que virá. Eu hoje estava pesquisando sobre as coisas no mundo que está acontecendo. Por exemplo, na Espanha, a Nissan fechou as portas das suas indústrias lá. E 3.000 funcionários foram demitidos, mas as estimativas é que 20.000 pessoas sejam afetadas por isso. O Covid-19, por exemplo, mergulhará a Europa em sua maior crise econômica desde 1930. Essas são as estimativas do que os jornais estão dizendo hoje, né? Um senhor chamado Paolo Gentiloni, um italiano, ele é o comissário econômico da Comissão Europeia, e ele é quem dá essa declaração, dizendo que a Europa mergulhará numa crise econômica maior do que a de 1930. E nós sabemos que hoje, na Grã-Bretanha, mais de 6 milhões de desempregados. Então, parece-me que estamos entrando numa crise ainda maior, ou já estamos nesta crise, ela apenas está se aprofundando. A grande coisa que nós temos que notar é que nós estamos acostumados a falar de crises no Brasil, o Brasil em crise. Aliás, o brasileiro, ele nasce dentro de uma crise e vai viver a vida dele geralmente dentro de uma crise. Então nós somos tarimbados para isso. E esses países, principalmente europeus e até mesmo a América do Norte, não há tanto esse clima de eu vivo em crise. Qualquer crise para eles é enorme. Só que a questão é que a Covid-19, esses acontecimentos que têm a ver e tem um simbolismo profético muito grande, esses acontecimentos estão afetando o mundo inteiro. E eu aposto sempre, eu postei uma tela para ti essa semana, eu aposto sempre que a economia será uma ferramenta nas mãos de Satanás. E ele está trabalhando justamente em algumas frentes dentro dessa pandemia, e uma delas é afetando a economia, o pensamento das pessoas, o isolamento social, tirando as pessoas de ter a liberdade, por exemplo, de estarmos aqui cultuando a Deus. É algo que, sim, não daria para imaginar na nossa mente algo que Satanás está fazendo, porque ele tem experiência muito mais que nós, né? Mas Ellen White ainda diz o seguinte: o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Ela disse isso no Testemunho Seletos. E nós estamos vendo isso, a degradação moral, a iniquidade, o não crer em Deus será aí o estopim para a primeira mensagem angélica. Sim. Em que as pessoas vão ser lembradas que existe um Deus. Tá? Então isso é o iniciar de um movimento aí. Sobre essa colocação que você fez de que as pessoas estão esquecendo Deus, hoje, por exemplo, na Europa, como foi isso implantado?
Eu vi um documentário essa semana e diz que isso foi implantado através da educação, onde foi tirado totalmente de contexto a questão do criacionismo. E hoje na Europa, os jovens não têm interesse em Deus. Hoje não há mais interesse em Deus na Europa. Eu vi esse documentário. Então nós podemos ver que realmente o que Ellen White escreveu, basta nós olharmos os acontecimentos e vermos como as coisas estão acontecendo. Num país uma situação, no outro país outra, mas a profecia está se cumprindo dia a dia. O Márcio Basso escreveu para nós, e ele disse que os últimos acontecimentos se referem ao evento do brevíssimo retorno de Jesus. Márcio, concordo plenamente com você. O que às vezes eu fico estarrecido, Márcio, é que as pessoas estão dormindo. As pessoas ainda estão achando que o mundo vai voltar a ser como era antes, que tudo vai voltar às mil maravilhas. E nós podemos olhar que as coisas não voltarão mais a ser como eram antes. Há guerras, há conflitos em todos os países. Se você olhar os noticiários hoje, Fernando, no mundo, você vai ver que em todos os países há conflitos. Sim. Não há paz, não há mais paz. Agora, isso foi uma coisa interessante. As pessoas pensam que, não, vai passar essa crise, tudo volta ao normal, tal, tal. Veja só, Ellen White já lá no século XIX, né, 1800 e algumas coisinhas, eu falo algumas coisinhas porque eu vou passar datas, não vou me ater a datas aqui, mas após 1844, vamos dizer assim, quando ela começou a ter vários escritos, né, nesse período aí, ela escreveu sobre esses momentos que estão passando. Mas ela cita também que Jesus deu vários alertas aos próprios apóstolos do que iriam acontecer. Mas eles estavam tão, assim, observando tanto o momento, eles aguardavam, por exemplo, a libertação do jugo romano. Tudo uma questão temporal, né? Este mundo, exatamente. Não o mundo por vir. E ela fala que nós estaremos passando esse período e alguns acreditando e não dando ouvido e não se apercebendo desse ciclo que está se terminando. Aqueles que estão observando que o ciclo dessa terra está chegando no fim, a terra como conhecemos, estão se preparando. E há pessoas fazendo planos do que será após Covid. Você que está nos assistindo tem que ver uma coisa interessante. Não há como nós não interpretarmos que um acontecimento como esse, mundial, ele não faz parte de um grande plano para degradar a sociedade, degradar o ser humano e mais, um ardil de Satanás. Então nós demos, digamos assim, nós demos a partida aos eventos finais. No domingo eu conversei com a irmã Maria Lúcia e falei a ela que quando nós pegamos o celular e abrimos o Google, sempre há, na primeira notícia do Google, a notícia do Vatican News. Isso ano passado não acontecia. E hoje, todos os dias, há uma notícia exclusiva lá. Então, por isso que eu sempre venho falando aqui, nós temos que olhar para os acontecimentos seculares, mas também temos que voltar nossos olhos para o mundo religioso. Porque essas duas coisas estão caminhando juntas. E Ellen White diz, justamente sobre o que você estava falando, Fernando, que o tempo de angústia está diante de nós, ela diz, mas somos semelhantes a virgens adormecidas. Exato. Sabe, ela já nos alertou sobre isso. Como também a Bíblia fala, né, que Laodiceia, né, rico sou e nada tenho falta, tudo está a mil maravilha. E nós vamos ver aqui para o estudo de hoje que sempre ela nos conduz a estarmos apercebidos para a volta de Jesus. Estamos sempre pensando que Ele está para voltar. E aqui, no Grande Conflito, na página 594, e nós estamos tirando esses textos que está no livro Eventos Finais, né? Ela diz o seguinte, ó, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Muito bom. Deus está revelando, através dos escritos, através a natureza está nos revelando que o mundo está chegando num momento de decisões. Nós temos na cultura, nós temos nos pensamentos, uma coisa importante e muito interessante. Ellen White cita, naquele primeiro escrito que o senhor estava lendo ali,
que o mundo político está tomando seu posicionamento, o mundo religioso está tomando seu posicionamento. E ela alerta sobre a mensagem do terceiro anjo, que é justamente de não participarmos desse movimento que estará indo contra a lei de Deus e contra Deus. E as pessoas não estão se apercebendo. Sim. Sobre essa questão que você colocou dos acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o tempo de angústia, né, que acham claramente apresentados diante de nós, interessante que ela coloca essas duas questões: o fim do tempo da graça e o preparo para esse fim. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui às quartas-feiras é justamente isso, alertar as pessoas de que o fim do tempo da graça está chegando e que nós devemos realmente nos preparar para esse fim e para o que virá. Ellen White diz que nós devemos estar atentos, e ela usa como exemplo no livro Noé, ela citando Noé em Gênesis 7:1, que diz, né, que ele iria entrar na arca, ele e sua família, e ela coloca: Noé obedeceu e foi salvo. Depois ela coloca como exemplo Ló, em Gênesis 19:14, onde ela diz que Jó atendeu ao convite lá, ao chamado do anjo, ela diz: ele obedeceu e foi salvo. Depois ela menciona os discípulos na destruição de Jerusalém do ano 70. Ela diz: eles obedeceram e foram salvos. E ela coloca em nós. Ela diz: os que ouvirem advertência serão salvos. Então, sempre há uma colocação, tanto da Bíblia como dos escritos de Ellen White, para estarmos preparados hoje. E aí, então, como você bem colocou, Fernando, ela coloca justamente a questão da mensagem para esse tempo, que é justamente Apocalipse 14, 6 a 12. E ela diz que essa mensagem é terrível, e ela diz que essa missão é tremenda. Exatamente. E no Apocalipse 14, de 6 a 12, as três mensagens angélicas, eu ouvi essa semana, inclusive, uma explicação de alguém que não faz a interpretação da Bíblia da maneira com que Deus orientou, e aí se torna tão complicado, né? Mas um reverendo, uma pessoa, pregou sobre os anjos, que anjos de Deus estariam pregando ao mundo as suas mensagens. E eu pensei, bom, o trabalho de pregação, a obra de pregação, Deus colocou sobre os ombros do ser humano, é uma honra tremenda. Defendemos o nome de Deus. Nas três mensagens angélicas, nós temos uma mensagem de advertência ao mundo que está tão atual, num mundo que não está cultuando a Deus. Tem que ser lembrado que Ele é o Criador. Num mundo que está com uma confederação, se montando uma grande confederação de religiões que não estão pregando a verdade, que deturpam o que está na Bíblia, que modificam e modificaram a maneira de interpretar e estão fazendo da religião até mesmo um meio, um negócio. E depois a terrível mensagem de que as pessoas não aceitem a marca da besta, que já estudamos sobre isso aqui. Essa Babilônia espiritual, que são essas religiões, as teologias. E aí um fato interessante que eu quero trazer a você. Quando a gente cita a questão de religiões, eu não estou citando aqui a questão de pessoas. Eu estou falando em relação às instituições, não à pessoa em si. Essa Babilônia, ela vai terminar. Faz parte dessa mensagem. Mas Ellen White diz o seguinte: solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente, e deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante das nossas próprias igrejas, um posicionamento de pregação da palavra de Deus. Nós devemos instruir ao mundo, porque ela diz: muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias, e precisam ser esclarecidas. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade e presente para esse tempo. Fernando, só quero voltar à questão da mensagem, das três mensagens angélicas, do Apocalipse 14. A primeira voz, né, a primeira voz das três mensagens é: também a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. E realmente o juízo está aí diante de nós.
A segunda voz diz: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. É uma menção às doutrinas erradas ensinadas. E a última voz diz: se alguém beber, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da corte de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Então nós podemos ver que realmente quando Ellen White coloca, dizendo que essa mensagem, que é a última mensagem dada ao mundo, ela diz que é terrível e ela é também tremenda. E muito bem colocado por você, ao mencionar Ellen White, que diz que solene é o fato de que o dia virá repentina e inesperadamente. E ela coloca isso não apenas para o mundo, mas também para a igreja. Então isso nos mostra que Jesus virá inesperadamente. Aí então as pessoas podem questionar: mas não viram umas pragas, não vamos ter que fugir das cidades? Esta vinda de Cristo, que ele vem inesperadamente, para mim, é quando ele deixa o santuário já para vir à terra. Será inesperadamente, será realmente um momento que ninguém vai esperar. Tudo parece que vai estar bem e Jesus começou a voltar. Ele deixou de interceder no santuário, porque ela também diz, nós vamos comentar isso numa outra quarta-feira, ela diz que justos e ímpios estarão vivendo na terra, fazendo suas tarefas, e Deus seu veredito irrevogável lá no céu, e Cristo então vem. Então, parece-me, quando ela menciona a volta de Cristo, que ela diz que vai ser repentina e inesperadamente, ela trata justamente de um fato do qual ele começa lá no céu e vai culminar aqui na terra. E veja só, uma coisa interessante de nós pensarmos. Durante o cerco de Jerusalém, por Vespasiano, começou no ano 69, a queda foi no ano 70 com Tito, filho de Vespasiano. Antes, um pouco antes do cerco, Jerusalém estava recebendo mensagens divinas. Diz a história, aí é história, não é a igreja falando, que a cidade de Jerusalém aconteciam fatos tentando chamar a atenção do povo de Deus para o que viria. E eles ignoravam porque achavam que estavam tranquilos. A igreja de Laodiceia, o grande pecado de Laodiceia, e aí é duas coisas. A gente prega Laodiceia, a última fase da igreja no mundo, né? A gente fala dos pecados de Laodiceia. É de achar que está tudo em ordem, que rico sou, não preciso de nada. Eu estou tranquilo. Mas ela não usa o colírio, que é ter a visão celestial. Não se cobre com a veste de Jesus. Mas mesmo Laodiceia, há uma mensagem muito importante na igreja de Laodiceia, que é essa que Deus transmite para nós, Jesus transmite para nós. Ele diz que ele repreende a quem ama. Se você pegar sobre a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, você pegar, falando sobre a característica da igreja dos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo a vida, estão tocando a vida, e a advertência vem. E a advertência, Deus fala: eu repreendo a todos quanto amam. Então existe o amor de Deus. Tudo isso que nós estamos estudando, a iluminação que Deus deu, a revelação que Deus nos dá, é a representação, é a representação gráfica do amor de Deus para com o ser humano. Estou te avisando, vai vir isso, evita, que eu quero que você se salve. Sim. Muito bem colocado. E também Ellen White diz que nós não precisamos e não devemos pronunciar nenhuma palavra de dúvida ou desânimo, porque o Senhor estará conosco. Eu quero concluir lendo 3 versos do Salmo 25, acompanhando essas palavras de Ellen White, que ela diz: não precisamos ficar inseguros, preocupados, nada de desânimo, porque se nós temos o Senhor, Ele cuidará de nós. E o Salmo 25, verso 1 diz assim: a ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que causam mal traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação,
em quem eu espero todos os dias. Amém. Que Deus abençoe você, que Ele seja a sua luz, que Ele seja o seu Deus hoje e sempre, e que nós coloquemos a nossa confiança no Senhor, pois Ele cuida de nós, né, Fernando? Amém. É tempo de estudarmos a palavra de Deus. É tempo de nos reunirmos. As famílias se reunirem, olharem, estudarem e se prepararem, como a Ellen White falou, se prepararem para esse tempo difícil. Porque Deus cuidará do seu povo. Meus familiares, tem uma pessoa da minha família que fala, por favor, você pode orar para que eu faça a prova e vá bem? Eu falo, você estudou? Estudei. Então Deus nos fará lembrar de todas as coisas. Você, amigo que está assistindo, você se lembrará das palavras de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ter um escudo e você vai se lembrar na hora em que você tiver que testemunhar da sua fé. Que Deus te abençoe. Amém. Queremos parabenizar a Elisa e também o Márcio pelo nascimento do Pedro. Que Deus abençoe o filhinho que vocês acabaram de receber das mãos do Senhor. E esse menino tenha o seu espírito e tenha a bênção do Senhor. E seja também uma alegria para a família, para os amigos e para o povo de Deus. Quero agradecer a presença de todos que aqui nos acompanharam. E agora nós queremos fazer uma oração especial por você que está nos acompanhando e também por todos os nossos familiares, amigos e irmãos. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer porque nesta noite nós nos reunimos para podermos desfrutar da alegria de ver e ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu neste estudo e o Teu Espírito nos impressiona no tempo em que vivemos para nos prepararmos, para nos encontrarmos contigo. Como disse o Márcio Basso, esses são sinais de que a volta de Jesus é breve, muito breve. Abençoe, Senhor, o Pedro que nasceu, seus pais. Abençoe, Senhor, cada pessoa que nos acompanhou no estudo desta noite, que o Senhor os visite em seus lares, que o Senhor os proteja e os livre de todos os perigos e males. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por termos o privilégio de estudar a Tua palavra. Que o Senhor conduza acontecimentos deste mundo, Senhor, e que em breve possamos ver Jesus nas nuvens dos céus e irmos morar eternamente com Ele. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Fernando, obrigado por sua companhia aqui comigo, mais uma vez. Deus abençoe. Vem com a sua família. Deus abençoe você. E até a próxima.